celebração da palavra, que é assim que a gente fala na liturgia cristã. No entanto, o Espírito Santo já falou várias vezes. Então, o Espírito Santo, ele respeita a liturgia, mas não tanto. Então, ele deu um furo aqui e a palavra já foi anunciada. Então, o que nós poderíamos dizer que essa mensagem aqui é uma entre outras palavras. E, em particular, a gente observou nesse culto a mensagem dada pelas mulheres. Isso eu acho de grande relevância. A igreja precisa reconhecer o lugar das mulheres. O Espírito Santo, em grego, é uma palavra feminina. Pneuma, em grego, é feminino. Ruach, em hebraico, é uma palavra feminina. Deus é uma mulher, além de ser um homem. Então, ele não é só um homem, ele é uma mulher. E ele fala pelas mulheres. O texto do livro de Gênesis diz que homem e mulher foram feitas às suas semelhantes. Então, ele já falou, mas eu tenho a obrigação litúrgica de dizer uma palavrinha. Pode ficar tranquilo que é bem curtinho. Não sei se você sabe, eu morei em Portugal. Anos atrás, a trabalho. E logo que eu cheguei a Lisboa, eu comecei a procurar uma comunidade, uma igreja para frequentar. Mas eu tive bastante dificuldade para localizar uma. Tinha uma igreja que eu comecei a ligar sistematicamente para pegar informações, para começar a participar dos cultos. Eu queria falar com alguém, né? Então eu liguei uma vez, duas vezes, e caía sempre na mesma mensagem. Está lá, aqui é a igreja tal. Os horários dos nossos cultos são... E depois de eu ter ligado várias vezes, eu desisti. Essa igreja eu não vou, não. Mas um pouco antes de eu sair para Lisboa, aqui no Brasil, eu liguei para o Tácito, que é um amigo meu, cujos pais, naquele tempo, moravam em Lisboa. Eu perguntei, Tácito, que igreja eu vou em Lisboa? Ele me deu várias dicas, várias sugestões. E o primeiro culto que eu participei em Portugal foi em uma das igrejas sugeridas pelo Tácito. E a igreja fica no Alentejo, ou seja, do outro lado do rio. E eu nunca mais me esqueci disso. Porque ir para o Alentejo significa ir para uma região menos nobre. Lá em Lisboa, tudo que é importante está do lado de cá, do Tejo. Do lado de lá é a periferia. Eu fiquei pensando sobre o sentido dessa minha experiência, da minha primeira celebração, primeiro culto em Portugal, estar do outro lado do rio. Que sentido será que isso tem? Talvez, pensando bem, isso queria dizer que é mais difícil encontrar a Deus do lado de cá do rio. Na Avenida Paulista, parece que ele não está. Nem na Berrine. Nem no lugar da ciência, da literatura. Talvez aí seja mais difícil encontrá-lo. Parece que nesses lugares centrais, lugares do poder, Deus não pode ser facilmente encontrado. Parece que ele está mais acessível na periferia. Essa, ao menos, é a mensagem bíblica do Natal. Herodes era um poderoso homem, poderoso. E ele saiu à caça de Jesus.
Ele queria saber onde Jesus ia nascer, não com boas intenções. Ele percebeu que havia uma liderança em Jesus que poderia deslocá-lo do centro do poder. E ele queria matar essa possibilidade rapidamente. E ele procurou os especialistas da sua época. E ele perguntou para eles: onde é que vai nascer o Messias? Os escribas e fariseus responderam: vai nascer no Alentejo. Ou melhor, em Belém. Uma cidadeca, sabe? Belém era uma cidadeca. O profeta Miqueias chamou ela de uma cidade menor. Ele não nasceu em Lisboa, não nasceu em Nova York, não nasceu em Londres e não nasceu em Paris. Jesus nasceu em Belém, numa cidadezinha bem distante de Jerusalém. E sabemos que Herodes, apesar de ter procurado intensamente e ter utilizado todo o seu poder, ele não conseguiu encontrar a Jesus Cristo. Não é interessante isso? Quem é que encontra e quem não é que não encontra Jesus Cristo? Quem é que encontra Jesus Cristo no Natal e quem não encontra? E quando nós viramos as nossas Bíblias para o Evangelho de Lucas, essa primeira parte é no Evangelho de Mateus, né? Que eu contei aqui. Mas quando a gente vira para o Evangelho de Lucas, nós descobrimos a quem foi primeiramente anunciado o nascimento de Jesus. Foi a um político de Brasília? A um cientista social em Paris? A um empresário importante lá, localizado no Vale do Silício? O anúncio do nascimento de Jesus se dá primeiramente para os simples pastores de ovelhas. São eles os primeiros a saberem. O WhatsApp deles recebeu primeiro a notícia. E os anjos contaram para esses homens simples que o Messias ia nascer numa família simples. Seria essa família simples que receberia a criança Salvador. Uma família com poucas posses. E o anjo diz: olha, sabe como é que você vai descobrir onde está o Messias? Ele vai estar colocado numa manjedoura, ao invés de estar colocado num berço. A família era tão pobre que eles não tinham como adequadamente recolher e acolher o recém-nascido. Eles alojaram o menino em uma manjedoura. E será que nós nos lembramos disso? Será que nós nos esquecemos do sentido do presépio? O Salvador nasce em um cantinho da história. Ele não nasce no centro do império. Há uma passagem no Evangelho de Mateus que diz algo muito importante para ser lembrado nesse contexto de hoje. São palavras do próprio Jesus Cristo. Ele diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Mateus 11, 25. Colocando em uma linguagem contemporânea, nós poderíamos dizer que há um impedimento para encontrar e enxergar o Cristo e o sentido do Evangelho. Herodes ficou impedido de entender o fenômeno e de se encontrar com Jesus. O nascimento de Jesus, à luz do Evangelho, só se revela para aqueles que vão para a periferia. Para quem abandona o enlouquecido desejo de estar no centro do poder. Porque ele não está no centro do poder. Ele está em Belém. Quem não abandona a arrogância e a pretensão não pode se encontrar com o recém-nascido de Belém.
Só pode se encontrar com o recém-nascido, com o Messias, quem se dirige a Deus com as palavras muito simples: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Quando acaba o recurso, quando não há mais força, quando viceja a dificuldade, ali, bem ali, quem anda na escuridão, na sombra da norte, acabamos de cantar. Ali é que nasce o Salvador, ali que a luz brilha. E Deus se faz um de nós ali, Emmanuel, o Deus conosco, nas nossas limitações mais radicais. E se Ele é por nós, quem seria contra nós? Natal é a mensagem de que Deus se torna disponível quando nós não temos mais nenhum outro recurso, mais nenhum outro para recorrer. Ele se torna nosso Salvador, lá no Alentejo. Quando nós nos aproximamos, junto com os pastores, nos aproximamos daquela manjedoura, onde aloja o menino Jesus, e nós balbuciamos: Senhor, misericórdia. Outra chave para entender o nascimento de Jesus se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. O texto está em Filipenses 2, 5 a 11. E esse texto, ao invés de ler o Natal da perspectiva da história, ele lê o Natal a partir da perspectiva teológica. O apóstolo explica que o Natal é, na verdade, um trajeto descendente. É uma descida. O texto todo ficou conhecido entre os teólogos com a palavra quinosis, que quer dizer esvaziar-se. Jesus, diz o texto, se esvaziou da sua glória. Ele abriu mão da sua glória. Ele se tornou um homem, diz o texto, e ele usou a sua vida humana para servir a humanidade com uma disposição e uma prontidão tal que ele estava disposto a morrer por nós. É isso que está lá em Filipenses, depois você lê. É esse o movimento do Natal, é se despir da glória para servir o próximo. Esse movimento de Jesus Cristo é emblemático, porque ele coloca em questão o estilo de vida corrente na qual nós estamos metidos. Esse estilo ascendente a qual nós estamos metidos. Nós queremos subir, ascender, ter mais, e nos sentimos invulneráveis. Sabemos o que esse estilo de vida tem produzido em nós. A competição desenfreada, a insatisfação crônica e o esforço que não para nunca. Não seria exatamente por isso que nós estamos tão cansados? Nesse sentido, o Natal de Jesus Cristo é um desafio e um consolo ao mesmo tempo. Ele nos ensina a viver com menos, um pouco menos. A não nos desesperarmos com aquilo que nós não temos, ou que não podemos. E o capitalismo, ele nos ensina a nos desesperarmos o tempo todo por aquilo que nós não somos e não podemos ser. O Espírito de Jesus, pelo contrário, ele abre mão da glória celestial, diz o texto de Filipenses, para se tornar homem. E ele nos ensina o caminho do desapego, da simplicidade, da alegria, da vulnerabilidade. Esses são os verdadeiros sentimentos do Natal. Talvez você saiba que no texto de Filipenses, o apóstolo Paulo pede explicitamente que nós tenhamos o mesmo Espírito de Jesus Cristo, que nós repitamos o gesto dele. Ele nos convida a nos esvaziarmos, sem masoquismo, não é masoquismo, é um desapego.
Ao invés de olharmos para o que não temos, que a gente vire os nossos olhos para o lado, ele sugere. E a gente se aproxime das pessoas que estão próximas a nós. Um desses dias eu vi um homem que parou debaixo de um viaduto aqui de São Paulo. Na verdade, eu acho que era um viaduto do Alentejo. Porque o homem desceu, eu penso que inspirado pelo Natal, e ele ofereceu comida para todos que moram debaixo daquele viaduto. Do ponto de vista espiritual, todos nós somos pessoas carentes que vivemos debaixo de um viaduto. E ali mesmo, debaixo do viaduto, nós somos visitados pelo Cristo do Natal. A questão seria se nós podemos reconhecer essa nossa condição espiritual necessitada. E se sim, nós vamos dar graças a Deus, graças ao Senhor, que veio nos visitar na periferia da nossa vida. E com os pastores nós vamos adorar e celebrar. E com o Natal chega o desafio de repetir o gesto de Jesus e de desapegar e de aprender o caminho do serviço para olhar e socorrer o próximo. Amém. Muito obrigado. Feliz Natal.